coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Que todo ser humano, naturalmente falando, ele é inclinado a encontrar plenitude nas coisas que foram criadas e não no Criador. Então, a Bíblia, ela condena todo tipo de idolatria. Então, na verdade, o que acontece? Vamos parar para pensar. As pessoas acreditam que idolatria só se refere à imagem de escultura. E nunca foi. Certo. A idolatria, ela diz respeito a tudo aquilo que toma o lugar de Deus no coração do ser humano. Então, por exemplo, tem pessoas que idolatram os filhos. Tem pessoas que idolatram o cônjuge, tem pessoas que idolatram dinheiro, tem pessoas que idolatram poder, não é? Então, quando a gente vê essa questão desses bebês, desses bonecos reborn, nós vamos perceber que isso aqui é um tipo de idolatria refinada. Sim. Tá? O que a gente vai discutir hoje aqui é o que eu posso interpretar isso à luz da teologia. Sim. Tá? Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui é o seguinte: isso surgiu em 1990 para ser o quê? Um hobby. Então, eu acredito... Porque, na verdade, não é de agora isso, né? Não é de agora. Por que tomou esse vulto, na verdade, agora? TikTok e Instagram. Você acha que é isso? A partir de 2015 a coisa andou nessa direção, porque veja bem... Meio que moda e aí o povo... Sim, aí é aquela busca de like, né? Que nesse mundo virtual as coisas nas redes sociais funcionam assim. Mas as pessoas, será que não veem o ridículo que estão vivendo? Não, é uma borracha, é um boneco de borracha. Aquilo ali é trazendo, na verdade, o adulto para... como é que fala? Eu vi até uma palavra que diz infantilizando o adulto. É isso aí, infantilizando o adulto. Tá ali com o bebê, não sei o que e tal. Aquilo é coisa de criança. A gente sabe, o mundo inteiro sabe, eles sabem, mas... Porque é complicado de entender, né? Porque, na verdade, nós vamos ver aqui que você vê uma criança com um bebê reborn... É normal. Sim. É normal porque a criança ela trabalha com a imaginação, com a fantasia, com o lúdico, né? E brincar com bonecos faz parte da infância. Agora, quando você vê um adulto, né, que trata um boneco como se fosse um ser vivo, aí eu volto àquela questão que o apóstolo Paulo escreveu, que no final dos tempos, o que aconteceria? O ser humano não teria afeição natural pelos seus pares. Então, hoje, a gente está falando aqui, né, desses bebês reborns, mas isso aí, Regis, na verdade, existe uma crença pagã que ela vem desde o início da Bíblia, a gente chama de animismo. O que é o animismo? O animismo, você acredita que tudo que existe tem alma e tem espírito. Então, a partir do momento em que você acredita que tudo que existe tem alma e tem espírito, você atribui poder, né? Se você atribui poder e você considera como algo que pode preencher o seu vazio existencial, você vai reverenciar tudo que existe. Então, por exemplo, no animismo, você acredita que as plantas têm alma. Você acredita que os animais têm alma, né? Você acredita, por exemplo, que as rochas têm alma, que as montanhas têm alma. Isso me lembra muito o desenho da Disney, não sei se você já deve ter visto, Pocahontas, que tem uma árvore que ela chama de Vovó Willow. E essa Vovó Willow, ela é milenar. Então, ela que aconselha, né, os índios da tribo da Pocahontas. A Disney explora muito isso. Mas isso é uma prática antiga. Se você pegar, por exemplo, a religião hinduísta na Índia, você vai ver que eles acreditam nisso, que tudo é Deus, né? Aí volta a fala de Calvino, que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Mas você acha que essas pessoas que estão aí, na verdade, fazendo toda essa idolatria... É uma idolatria? É uma idolatria. À luz da Bíblia não tem ali um senso, na verdade, primeiro de ridículo. É o primeiro ponto. Porque você pegar inclusive, muito obrigado pelo presente. Ganhei um presente aqui do meu pastor, né? Ganhei tudo que eu ganho, eu coloco aqui, né? A pessoa... ela tem que ter um pouquinho de senso de ridículo, mas mais do que isso, né? Quer dizer, o olhar que as pessoas têm dela de falar, ou ela está com realmente uma doença emocional, uma doença espiritual, né? Como é que fica isso? Olha, eu acredito que se isso aí for apenas um hobby, porque a gente está falando aí, por exemplo, de adultos, mulheres principalmente, né?
que gostam de colecionar esses bonecos que a gente chama de hiperrealistas. Uhum, Ok. uhum. Mas não tem homem também que coleciona carrinho e boneco de super-herói? Aí presta atenção. Ah. Se isso for um passatempo, se isso for um hobby, não tem problema nenhum. O que a gente pode discutir aqui é quando isso, né, é uma fuga da realidade. Se isso for uma fuga da realidade... Mas teve um casal que estão brigando na justiça pelo bebê reborn. Eles separaram e estão brigando na justiça pelo bebê. Pois é, mas aí vamos voltar nessa questão. Quando isso se torna um objeto que você gasta tempo, energia e uma devoção excessiva, Sim. isso virou um objeto de idolatria. Ok. E aí a gente também tem que voltar para ver, né? Eu acho que o movimento feminista do século passado conseguiu, na verdade, como é que eu vou colocar isso? Colocar a maternidade, o cuidar, o nutrir, o construir um lar como se fossem obrigações ultrapassadas para as mulheres. Uhum. Então, a partir do momento em que um adulto, né, começa a considerar um boneco hiperrealista como se fosse um ser vivo, o que eles estão tentando passar é aquela troca da maternidade real por uma maternidade simbólica. Que, inclusive, em 2024, nós tivemos o menor índice de natalidade, né? Natalidade, crianças que não... em 100 anos. Quer dizer, as pessoas estão deixando de ter filhos, reais filhos produzidos por um homem, por uma mulher, para criar bebê de borracha. Pois é, mas aí o que a gente está vivendo, né? Vamos voltar que isso não é de agora, isso é um processo histórico, a desconstrução do que é ser humano. Então, vamos pensar aqui, a gente está falando hoje dos bonecos reborn, mas os animais já fazem isso. As pessoas estão optando em criar animais, Sim. tratar os animais como se fossem seres humanos e desprezando o vínculo com outro ser humano. Está entendendo? Então, por exemplo, eu acho um absurdo uma pessoa se referir a um cão, a um gato, como meu bebê, meu filho, né? Colocar um animal no lugar de outro ser vivo. E isso é antibíblico, porque, na verdade, nós somos criados à imagem de quem? Existe um Deus criador, né? E não são os animais que são a imagem e semelhança dele. Então, na verdade, a gente está vivendo uma desconstrução do que é ser humano. Voltando, Jesus falou a mesma coisa, que no final dos tempos, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriaria. Olha como nós tratamos, vamos colocar aqui, os infortúnios da vida de um ser humano. Você, quando via um acidente no passado, você parava para socorrer. Hoje, não. Você filma. Você filma. Para colocar na internet. Você faz uma selfie. É verdade. Que perda de sensibilidade é essa que nós temos? Então, hoje, um animal, ele é tratado com muito mais respeito e direitos do que um ser humano. De novo, voltando à fala do apóstolo Paulo, né? Mas você vai falar do apóstolo Paulo, antes de você falar do final dos tempos, nós estamos vivendo o final dos tempos, isso são prelúdios e já são sinais dos tempos, e eu devo me preocupar com esses sinais dos tempos que está chegando? Como é que é isso? Vamos entender? Eu digo, todos que estão nos Quando os assistindo. discípulos perguntaram para Jesus quais seriam os sinais da sua segunda vinda, ele deu uma série de pistas. Mateus 24 é um capítulo escatológico, né? Vale a pena quem está em casa fazer a leitura de Mateus 24, e ele vai listando e elencando uma série de coisas que antecederiam a segunda vinda dele. Então ele fala, por exemplo, terremotos. Nós estamos vivendo, de 2000 para cá, nós estamos tendo terremotos com uma intensidade, que nem teriam, né? com uma intensidade muito maior do que ocorreu até o século XX. Não, e lugares que nunca teve incidência de terremoto. Não, né? e o clima, né? Basta olhar as mudanças climáticas. Se você for parar para observar, tem chovido, né? Ano passado, nós tivemos problema de inundação no deserto do Saara. Verdade. Presta atenção. Está nevando onde nunca nevou. Olha o dano que as enchentes estão provocando no mundo inteiro. Olha o que aconteceu com o Rio Grande do Sul no ano passado. Né? O volume de chuva. A maior tragédia que a gente tem climática ambiental aí. Mas isso aí não tem o dedo do ser humano e a interpretação é essa, bíblica mesmo? Quer dizer, e o ser humano está fazendo força para que o mundo acabe? Olha, na verdade, eu acredito o seguinte, Deus, ele é onisciente, então ele conhece de antemão o passado, o presente e o futuro. Então, tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo.
A ação humana, ela vai na direção daquilo que a palavra de Deus já revela. Tá? Então, voltando àquelas questões que a gente está falando aqui, dos sinais que Jesus falou. Jesus falou de epidemias, de doenças, de terremotos, de guerras. Né? Eu tive aqui no início do ano, lembra quando nós falamos da Economist, da capa da Economist? Né? Nós temos ela aí, não temos? Inclusive, você podia até, enquanto coloca, é uma imagem com vários, um encarte com várias imagens. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu vou lembrar o meu editor, que não estava no nosso script, mas não estava no script, mas se você conseguir achar, vai ser legal. Essa imagem, você tem ela aí? Tá, eu vou te mandar, tá vendo? Tudo aqui é ao vivo e já viu. Vamos lá. Pois é, a Economist... Mas não fala agora não, porque senão aí a gente não tem como o pessoal entender. Só Mas explicar. Você já tinha falado isso há 5 meses atrás. Sim. E parece que foi ontem, né? A Economist, na verdade, ela é uma publicação que ela surgiu, se não me engano, por volta de 1873, Sim. século XIX. Qual era o propósito dessa revista? Tá? Era você divulgar o liberalismo econômico, o livre comércio e defender as ideias do sistema capitalista. Essa publicação, hoje, ela vamos colocar que é foco de atenção de todo mundo que faz parte do mundo capitalista. E no ano passado, ela faz publicações mensais e ela faz uma publicação anual. E no ano passado, ela trouxe na capa para este ano uma série de eventos que estão previstas. Nós já falamos sobre isso. Por exemplo, quando a imagem aparecer, quem pesquisar no Google... Já te mandei. Se não chegou é porque tá aí já. Quem pesquisar... eu mandei pro Charles. Meu Deus do céu. Esse eu vou te contar. Espera aí. Olha aí. Agora foi. Chegou aí? Eu mandei para você. Mas vai chegar enquanto você fala. Porque, na verdade, aqui tem uma série de... Inclusive tem o Trump, tem o... Vamos usar a lupa, minha gente. E olha... Falar nisso, minha gente, para tudo. Eu quero mandar um abraço, um beijo. Ela está hoje aqui no estúdio. Geisa. Olha, ela... Sabe aquela pessoa que é um amor de pessoa? E eu estou em falha porque eu já fui muito na casa dela. Hoje ela não está me convidando muito não, mas aí qualquer hora eu vou lá com o Charles Smith, que vem a ser a mãe, está aqui hoje no estúdio. Geisa, um beijo para você, obrigado por ter vindo. Tava malhando na academia, viu? Você acha que atleta? Tá vendo? Mas ela tá prometendo para mim lá, o que é mesmo? É um café? É uma canjiquinha. Café, uma canjiquinha. Não, essa canjiquinha já tá fazendo aniversário, entendeu? Mas nós vamos tomar um café. Tá, eu tô brincando, né, Geisa? Mas pode falar que a gente vai pega o áudio aqui. Mas eu vou fazer, se o senhor marcar, eu faço. Então tá fechado. Nós vamos comer uma canjiquinha, tá chegando o inverno. Agora tá na época apropriada, né? Já tá no ponto? Então tá. Já tá no ponto? Então vamos lá. Geisa, um beijo. Obrigado por ter vindo, viu? Já tá em cena aí. Então fala pra gente sobre essa publicação efetivamente. Olha, só vou relembrar, viu, o pessoal tem aí que está inscrito no seu canal, é só voltar nesse podcast de janeiro que a gente falou sobre isso. Primeira coisa, você olhar o detalhe, que é uma imagem onde o vermelho e o preto predominam. Eu não vou voltar a explicar isso, mas nós temos um podcast que nós falamos. Saturno está no topo da imagem. Né? E a era de Saturno ela é marcada por morte e destruição. Sim. Então, é um ano onde nós temos a previsão de uma série de catástrofes, né, que vão trazer essa morte, essa destruição. Se você olhar um pouquinho mais embaixo, você tem o presidente da China. Xi Jinping. Exatamente. Né? E a China tem sido o centro de discussões aí, porque a China tem lucrado muito, burlando as leis de proteção de mercado. Pode falar que já tem gente perguntando umas coisas aqui, tá mas bom? dá sequência. E junto do presidente da China, você observa que tem um código binário. Então, qual é o problema que hoje nós vamos enfrentar? Há uma guerra contra a China, principalmente na questão da inteligência artificial e da computação quântica. Tá? A capa da revista já mostra isso. Exatamente. Só que nós estamos caminhando para um nível de inteligência artificial, porque como funciona a inteligência artificial? Você alimenta um banco de dados que a gente chama de data center. Tá? O que você faz quando você faz uma pesquisa com apoio da inteligência artificial? Ela vai cruzar as informações que estão nesse banco de dados. Sim. Qual é o próximo passo agora? Fazer com que as máquinas possam pensar, porque por enquanto elas não podem. Você viu na China que lançaram, na verdade foi um lançamento na semana passada, é idêntico, uma mulher idêntica. Você viu? Que
obviamente, tem público para isso, custa US$ 148 mil. Estão substituindo as esposas. Aí vem até uma brincadeira. Tá saindo muito mais barato, né? Você comprar com pele. Exatamente o corpo, que inclusive o cara namora com a boneca, né? Que é uma boneca, né? Mas tem traços, fala. Cara, eu fiquei impressionado com aquilo. Aí, de novo. Aí você fala um negócio desse, a gente faz um link e fala, cara, tá acontecendo mesmo. Só que a gente não percebe isso, né? Exatamente. Só que essa revista, ela é uma proposta de eventos conduzidos pelas elites globais do mundo. Que talvez tenha aqui, olha, tem uma pergunta sua. Com o avanço da tecnologia, e se a gente está nos assistindo, obrigado aí. Se vocês querem mandar perguntas, podem fazer. Com o avanço da tecnologia ciborgue tendo construídos foguetes dando ré, que o Elon Musk fez isso, até agora a mais nova tecnologia criada para ocupar o lugar de ser os humanos, esses bebês reborn. A gente meio que falou sobre isso, mas é isso aí, né? Quer dizer, e a outra pergunta tem que aumentar esse grau aqui. O que é a igreja e a religião protestante dentro da palavra do Senhor? Deixa eu ver aqui. Porque às vezes escreve, mas o que é a igreja e a religião protestante dentro da palavra do Senhor pode tirar, e a palavra do Senhor pode tirar como exemplo, ou já teria uma profecia sobre esse assunto desses bebês reborn? Você entendeu a pergunta? Olha, uma profecia falando do bebê reborn nós não temos. Mas, por exemplo, o profeta Daniel, ele escreve que no final dos tempos a ciência ia se multiplicar. Sim. Né? Se você pega o capítulo 12 do livro do profeta Daniel, você vai ver que isso é uma evidência, porque, na verdade, a tecnologia está sendo colocada no lugar de Deus. Agora, isso começou quando? Isso começou no século XX, quando a ciência começou a tomar o lugar de Deus. Eu concordo que a igreja, instituição, cometeu muitos erros na Idade Média. Mas você acha que as pessoas estão deixando como é que eu vou colocar? De ir à igreja, seja igreja católica, igreja protestante, fazer as suas rezas, as suas orações, ter o contato com o pastor, com o padre, com o bispo, com quem quer que seja, ter a sua espiritualidade e acreditar em Deus por esse fato, ou por esses fatos que estão acontecendo em função dessa ciência que está impregnando isso aí? A partir do momento em que você substitui Deus como centro de todas as coisas e você coloca a ciência e a tecnologia, naturalmente, o que vai acontecer com as novas gerações que vão vindo? Elas vão se distanciando cada vez mais do que é divino, do que é sagrado. Então, hoje, você tem uma geração, e isso, de novo, isso é um processo histórico, isso não começou ontem. E o que você observa? As pessoas começam a desacreditar no que é divino, no que é sagrado e no papel do outro, do ser humano, e elas começam a apostar que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. Então, na verdade, o que está ocorrendo? O endeusamento da tecnologia. Você está falando disso aí, no Japão tem caso, né? De homens casando com robôs, cara. Sim, eu já vi isso. Que mundo é esse? A gente está falando do bebê reborn aqui, mas tem uma série de aberrações. Mas você acha que é pelo fato do ser humano ter o livre-arbítrio? Nós temos Deus nos deu isso. Que eu acho até que Deus não podia ter dado esse livre-arbítrio, não. Mas aí ele não seria Deus. Eu acho que de falar, faz merda, vai pra vala. Mas também é amor, né? Não tem jeito, Deus é amor. Então a gente tem o direito de fazer merda. Geis, a gente fala merda aqui, né? Você viu? Sua mãe daqui a pouco fala assim, o que esse menino tá falando? Mas na Record eu não posso, mas aqui na internet eu posso. Mas aí olha para você ver. Pois é, um negócio para dar um nó. Vamos voltar na questão do bebê reborn. Por exemplo, se isso for um hobby, eu não vejo problema nenhum. Sim. Tá? Agora, a partir do momento em que você substitui o sentimento... Mas já estão substituindo. Sim, mas vamos desenvolver essa linha aí. Quando você substitui o sentimento humano por um objeto, que é um objeto, é um boneco, é fabricado pelo homem, que você transfere isso para um objeto inanimado, tem que ter algum distúrbio psicológico por trás disso. Aí eu acho bacana, né? Claro,
você vai convidar um psiquiatra, um psicólogo para falar sobre isso, que eu acho bacana. Mas por trás de uma mamãe, vamos botar aqui, ou de uma mãe reborn, o que a gente pode imaginar que existe? Primeiro, algum tipo de trauma que não foi tratado. Concorda? Sim. Um vazio existencial, emocional, que ela está tentando preencher com aquilo. Tá? Aí, por isso que eu digo que é um distúrbio psicológico. Você pode ter casos, e isso a ciência comprova, por exemplo, de você usar um bebê, um boneco, no tratamento de alguém que perdeu um filho durante o processo de gestação ou depois do parto. Mas isso eu estou falando de um tratamento terapêutico. Sim. Beleza. Mas se for fora disso, isso indica que tem alguma coisa que está errada. Distúrbio emocional pronto. Grande, né? Você está entendendo? E outro, né? Eu acho que isso é rejeitar o plano original de Deus para a mulher. E o movimento feminista faz isso muito bem. Porque o movimento feminista, o que ele faz? Ele sequestra. E quer desconstruir a família. Sim, ele sequestra uma luta que é legítima. Nós já falamos sobre isso. Sim. Não tem nada de errado as mulheres lutarem por melhores condições, claro. melhores condições salariais e de trabalho. A mulher não pode ganhar menos porque ela é mulher se ela está exercendo uma função que o homem também exerce. Então, nós não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando de um movimento que, por exemplo, coloca a mulher que decide casar, construir uma família, como se ela tivesse um pensamento retrógrado. E as feministas começam a combater isso. Por que a maternidade é combatida? Porque as feministas alegam que a maternidade impede a mulher de desenvolver, inclusive, a carreira profissional. Afeta a estética dela, porque uma gravidez muda o corpo da mulher. Buscando a extinção da humanidade, né? Aí você percebe quando o apóstolo Paulo fala que uma das evidências do final dos tempos seria que o ser humano não teria afeição natural por outro ser humano. Sim. Nós estamos perdendo o vínculo. De novo, criar, nutrir, construir um lar, né, são coisas que o próprio Deus criou para a mulher. Esse é o papel da mulher à luz da palavra de Deus. Agora, a mulher revolucionária, que prefere colocar um animal, um pet, um bebê reborn no lugar de uma criança, e é claro, vamos pensar bem, um bebê reborn, ele chora? Não. Pode até chorar, mas vai chorar? Não, acho que tem uns que choram. Tem um programinha lá que ele... É hora de comer, hora de não sei o quê. Mas você concorda que isso aí isso é um pensamento, uma atitude extremamente egoísta? Porque, veja bem, um animal ou um bebê reborn, primeiro, não vai te cobrar, não vai te questionar, não vai te exigir nada. Então, mas eu acho que vai mais além disso, eu acho que é meio doideira desse povo. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Durante a escolha do novo Papa, os assuntos mais abordados na internet foi sobre uma profecia que a Igreja Protestante tem que dizer... Você tem que botar umas vírgulas aí, viu, gente? Durante a escolha do novo Papa, um dos assuntos mais abordados na internet foi sobre uma profecia, o que é a Igreja Protestante e o que a Igreja Protestante tem a dizer sobre esse assunto. E o porquê do Papa se chamar Leão XIV. Vamos botar umas vírgulas, porque senão depois vão falar que eu... Olha... O apresentador é burro, né? Porque aí eu fico lendo direto. Mas eu entendi a pergunta, você entendeu? E aí? O que aconteceu? Depois a gente volta no bebê embora, que eu tenho uns negócios aqui, uns slides, né? Pra mostrar aí. E você vai ter que comentar. O que aconteceu? Com a escolha do novo Papa, eu não gosto da palavra profecia, porque profecia está ligada a uma revelação divina, tá? Mas as pessoas chamam de uma profecia de São Malaquias, essa profecia do século XII. Sim. Segundo Malaquias, né, nessa profecia, ele era um monge, tá? Ele disse, deixou claro, uma lista que a Igreja Católica teria 112 papas. Depois do 112º Papa, viria um último Papa, que seria este novo Papa que está aí, tá? Leão XIV. O Leão XIV. Que ele o seu papado daria início a um período de muito sofrimento, de muita dor e de muita turbulência. E na projeção dessa profecia de São Malaquias, ele chamaria Petrus Romanus. Então, ele previu isso aí. Começaram uma série de especulações, mas eu sinceramente, nem a Igreja Católica acredita nisso. Tá?
que esse seja o último Papa. E outra coisa, se não me engano, desde 1948, nós não temos mais um Papa italiano, né? O João Paulo II era polonês, o Bento XVI era alemão e o Papa Francisco argentino. E esse é americano? Americano. Aham. E aí, de novo... Você acha que o Trump foi lá, tem aí a teoria da conspiração, que ele deu Olha, um arroxo lá para tipo, olha, coloca aí um americano. Vou voltar na capa da Economist. A capa da Economist... Que tá o Trump lá, né? O Trump está no meio, no centro. Isso significa que todas as decisões que vão afetar o planeta inteiro vão passar pelo Trump. E ele está bagunçando a coisa. Na capa do ano passado, tinha a imagem do Trump e uma pomba em cima da cabeça dele. O que ele está fazendo no Oriente Médio? Ele está conseguindo avanços em acordos de paz que ninguém que veio antes conseguiu. Sim. Os acordos de Abraão, inclusive, agora vão ser ampliados e são chamados de acordos de Ciro. Ciro foi o rei Medo-Persa, né, que deu autorização para os judeus retornarem depois que o Império Babilônico chegou ao fim. Tá? Então, eu vejo por que o continente americano tem destaque na capa da Economist. Vamos entender. Eu acredito que a primeira ação norte-americana no âmbito da política externa é reconquistar a influência dos Estados Unidos dentro do próprio continente americano. Faz sentido. Sim. Você observa que as ações do Trump de janeiro para cá, todas estão ligadas a isso. Né? Começou com a questão da política antimigratória, que a capa da Economist mostra muros e cercas na capa inteira. Sim. Lembra que nós falamos em janeiro que essa questão de fronteira seria um assunto que seria discutido no mundo todo nesse ano? Né? E ele começou a mandar deportado de volta. Taxação para... Uma coisa que eu estou lembrando aqui, me chamou a atenção, a gente estava falando sobre a questão aqui no Brasil principalmente, né? Principalmente não, no mundo de uma forma geral. Enquanto a China, a Índia, e tem um outro país que eu não estou... Os dois mais populosos é a China e a Índia. E a Índia. Isso, muito bem. Não são países nem católicos nem protestantes. Eles têm dezenas de religiões lá, centenas talvez, que inclusive eles têm os deuses dele, que está tudo certo. Cada um acredita no Deus que quer. Muito bem. Você não acha que isso é um indício que, na verdade, os caras... Não é o meu Deus, mas é o Deus deles, tá tudo bem. Como é que fica a religião nisso? Como é que fica o olhar do pastor, o olhar do católico dentro desse contexto? Uma população, 1 bilhão de pessoas, e os outros lá não estão fazendo filho. Trocando em miúdos, tá, né? Mas aí vamos pensar, por exemplo, na China, o controle de natalidade sempre foi uma proposta do Partido Comunista Chinês. É mecanismo de controle. Se eu deixo a população crescer de forma exponencial e sem controle, como é que eu vou controlar isso? A China já está tendo problema com os mais jovens, porque os mais jovens estão começando a questionar por que a vida tem que ser controlada pelo Partido Comunista Chinês. Então eu acredito... Mas é uma superpopulação. Eu estou dizendo isso, me lembrou um outro assunto, e está dentro desse contexto. Foi feita uma pesquisa, mais de 50% dos franceses, da França, não é de francês. Sim, mas aí nós temos que entender o seguinte, tá? O europeu... Você viu uma matéria um tempo atrás te cortando, e aí eu estou falando de pessoas do mal, não estou falando aquele imigrante que está lá, que quer produzir, que quer ganhar dinheiro, levar sua família e tudo mais. Tem casos deles sequestrarem, estuprarem ou conviverem com mulheres para fazer filho naquelas mulheres para serem descendentes, principalmente do Oriente. Aí você está sendo muito polido, né? Eu entendo isso, mas, por exemplo, a Europa, cada vez mais, ela é menos europeia. Sim. Ela é muçulmana. Sim, muçulmana. Muçulmana. Enquanto os europeus não estão querendo ter filhos, a taxa de natalidade entre os muçulmanos é de 5, 6 vezes maior. Então, naturalmente, o que está acontecendo? Você pode notar que, segundo o princípio da religião... Eles estão repovoando o planeta. Segundo o princípio da religião islâmica, a criança ela é alfabetizada primeiro no Corão.
Então, antes de Nossa, ter contato com uma escola de conhecimento secular, ela é ensinada, alfabetizada na própria religião. Então, você tem um muçulmano que é francês, mas antes de ser francês, ele é muçulmano. Você tem um muçulmano alemão, mas antes de ser alemão, ele é muçulmano. Você tem aí um muçulmano africano, mas antes de ser africano, ele é muçulmano. Então, a expansão da religião muçulmana está muito ligada a isso. Né? Agora, eu estou falando de uma religião que surgiu no século VII, né? Depois de Cristo. À medida que o mundo vai ficando cada vez Mas mais... você acha que isso é programado? Isso tá... É isso que eles querem? Mas existem várias maneiras de Ou você... tem indícios, na verdade. Mas né? existem várias maneiras de você conquistar. A gente pensa que é só na base do uso da força militar e não é. Então, eu acho que, por exemplo, aquele conceito de liberdade. As pessoas criticam o cristianismo, mas veja bem, no cristianismo, você tem liberdade para crer em outros deuses e ter uma outra religião. Sim. Agora, tenta abrir uma igreja cristã nos países que são de controle da religião islâmica. Vê se é permitido. Agora, o Ocidente, Regis, o Ocidente, ele cria bases para ele ser destruído. Porque, na verdade, qual é o problema do Oriente contra o Ocidente? Isso é cultural, eu não estou falando aqui nada de imperialismo religioso. Qual é o problema? O homem branco, ocidental, cristão. Então, na verdade, o que existe no mundo todo? Um esforço para tentar desconstruir o papel do homem, a masculinidade, isso já está em andamento há muitas décadas, tá? O homem branco, tá? E também essa visão judaica cristã que construiu o Ocidente. Então, qual é a proposta agora? Vamos eliminar todo o traço da cultura judaica cristã e vamos criar uma nova sociedade. A partir do quê? De uma cultura que não seja judaica cristã. Agora, nós já falamos sobre isso, né? Eu até falei que no século passado se criou uma escola de pensamento filosófico, a escola de Frankfurt, na Alemanha entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Com a ascensão do nazismo, ela foi fechada, mas a maior parte dos adeptos dessa escola de pensamento filosófico emigraram para os Estados Unidos. Então, a partir dos Estados Unidos, isso começou a ser irradiado para outras partes do mundo. Então, existe. Eu vou falar, eu não sou bobo de acreditar que é coincidência. Existe um esforço cada vez maior de eliminar a cultura judaica cristã. Isso está crescendo no mundo todo. O antissemitismo está de volta. Mas não é só o antissemitismo, o anticristianismo. Você já percebeu que os filmes, né, os grupos, vamos colocar aqui humorísticos no Brasil, Porta dos Fundos, alguém já fez alguma piada com Maomé? Você já viu alguém falar mal de Maomé numa produção em Hollywood? Agora, Cristo, ele é ridicularizado no cinema, na televisão, nas séries. O mundo está ficando cada vez mais anticristão. E isso agora está ganhando força de lei, porque isso está tendo respaldo legal dos governos de cada país. Então, o que nós estamos presenciando agora é uma onda antissemita e anticristã. E isso está se transformando em quê? Em leis. Você é livre. Está muito sutil, mas está ali, né? Está ali. Acontecendo, né? E, claro, e só um parênteses aqui. Por exemplo, como que você interpreta a realidade a partir de uma visão subjetiva de você? Nós estamos vivendo isso agora. Por exemplo, eu sou homem, mas eu me vejo mulher. Mas o fato de eu ser homem que me vejo mulher vai me transformar numa mulher? Não. A realidade é feita de coisa concreta. Você tem uma base genética, biológica que não pode ser mudada. Se eu começar a achar que, não, mas aqui eu não sou gente, não, eu sou um cachorro, porque tem isso também. Tem. Procura na internet, vocês vão achar. Não, eu não me vejo como gente, eu me vejo como animal. E aí, nós vamos considerar isso normal? Então, amanhã, se um bandido, né, alguém que cometeu um assassinato, que cometeu um crime, chegar diante de um juiz e falar assim, não, mas eu me sinto inocente. Como é que vai ficar isso? Então, o que está acontecendo? Nós estamos nos tornando tolerantes para aquilo que é intolerável. Se a pessoa ela quer seguir a orientação sexual dela, né, a visão que ela tem da divindade que ela quer abraçar, ela é livre para fazer isso. Mas eu não posso começar a desconstruir o que é real, o que é concreto, em cima daquilo que eu penso que eu quero. Isso aí você está partindo do concreto para o subjetivo.
Você está entendendo? Entendi. Nós estamos navegando num mar muito perigoso. Nós temos alguns encartes aí e eu queria... Já tá no ponto e dá pra gente soltar. Vamos começar com aquele personagem lá. Tem algumas coisas que eu queria que você comente. Como é que chama lá o Simpson? Homer Simpson, Bart Simpson, Lisa Simpson. Comente, já tá no ar aí. Coloca pra gente e fala pra mim sobre essa situação. Cara, as pessoas acreditam que os Simpsons fazem previsões para o futuro. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito numa coisa que a gente chama de programação preditiva. O que é a programação preditiva? Quem tem o controle da economia, da política e da mídia, eles começam a testar comportamentos a partir de situações que são colocadas em filmes, que são colocadas em séries, que são colocadas em novelas. Por quê? Por exemplo, eu crio uma situação de pânico. Os Simpsons já fizeram, há muitos e muitos anos, um episódio falando sobre uma crise sanitária global, só que ela começa... Seria a Covid. Tem coisas que é bom a gente evitar para o YouTube não brigar com a gente. Então, crise sanitária global, tá bom? O pior que eu falo. Pronto. O que acontece? Eles previram, entre aspas, que haveria uma crise sanitária global, mas o vírus viria do Japão. Só errou o país, né? Errou em partes. Em tese, né? Veio da Ásia, tá? Mas veio da China, né? Segundo de Wuhan, né? Mas hoje nós sabemos disso. Mas isso aconteceu no Simpsons há vários episódios, anos atrás. Então, o que acontece? Você lança um filme falando sobre uma epidemia. Por quê? Porque, naturalmente, no filme, eles vão mostrar onde surge o vírus, como que a doença se propaga, vai ter aquela quantidade imensa de gente que vai morrer, porque no início você não sabe qual é o mecanismo de ação do vírus, até que você descobre a cura e você começa a compartilhar aquilo. Então, o que você está incutindo na cabeça das pessoas através do filme? Quando acontecer uma epidemia, como que elas vão ter que proceder? Sim. Então, tudo isso é friamente calculado. Isso não é coincidência. Quem está no poder, ele começa a usar a mídia, a indústria cultural, para lançar situações que vão acontecer lá na frente, tá? E aí você vai induzindo as pessoas a reagirem do jeito que você quer. Como é que a gente chama isso? Programação preditiva. Pode observar que muita coisa que acontece... Você fala assim, a arte imita a vida? Ou a vida imita a arte? Todo mundo faz esse questionamento. Sim. Mas, na verdade, tem gente que dorme já pensando em como que ele vai fazer alguma coisa no amanhã. Na capa da Economist, do ano passado, mostrou a moeda japonesa em uma seta para baixo. O que já estava previsto no ano passado? Que o Japão ia enfrentar uma crise econômica. E o Japão entrou numa recessão econômica em janeiro desse ano. Tem a imagem do Trump no centro, tem o olho de Horus que aparece na nota de $1, e você tem aquela seta, que ela é inconstante, né? Ela baixa, ela aumenta. Ela diminui, ela aumenta. O que está acontecendo com o dólar? Ele subiu e já caiu. Isto significa que nós estamos num ano que quem controla a economia mundial já disse que o dólar vai passar por uma instabilidade. Então, ora ele vai diminuir, ora ele vai aumentar. Isso já está na capa da revista. Entendi. Entendeu? Tem uma outra... O que a gente pode já lançar? Vamos lançar aquela sequência de... Agora, só voltando aqui, a imagem do Simpson que o pessoal está vendo em casa, tem um episódio do Simpson que mostra o Homer, porque eu acho que o Simpsons, aquilo ali, é uma crítica ao conceito de família. Sim. No Brasil, a gente tinha a grande família. Sim. Nos Estados Unidos tem os Simpsons. Sim. Tá? Você tem o Homer segurando uma criança, cuidando daquele boneco, como se fosse... Que é o bebê reborn. Que é o bebê reborn. Olha só. Né? E aí isso saiu quando? Mais de 20 anos atrás? Sempre é antigo, né? Eu não me lembro bem o ano, mas quem está aí, depois pesquisa. Vai se identificar. É fácil. E outra, ele está numa ala, que é de uma clínica psiquiátrica, e ele começa a questionar por que o bebê não está ganhando peso. Olha só. Né? Mas ele não vai ganhar peso. Tá? É boneco. É boneco. Tem um outro... Bota é ótimo, né? Quem bota é galinha. Coloca pra gente aquela sequência do relacionamento cristão, que na verdade tá até aqui, olha só. Dá uma pausa aí, você consegue ler aí? Ou vamos usar o... Relacionamento cristão não é teatro.
ou o caminho para o olhar. Não, tá difícil aqui. Não, tá vai muito que você pequeno consegue. aí. Tá muito pequeno, cara, esse negócio aqui. Não tá, Olha aqui, não? ó. Tá. Aí. Relacionamento cristão não é teatro. Ou é caminho para o altar. Ou a distração disfarçada de devoção. Vai falando, porque são várias situações aqui de frases que tem tudo a ver com dias de hoje. Tanto o homem, nós estamos falando aí para o homem e para a mulher, né? Quer dizer, porque não coloca ele, mas pode ser ele ou ela. As pessoas não se entregam, as pessoas não querem saber, as pessoas meio que estão no modo automático do bebê reborn. Não deu certo, vai na loja e compra outro. E não funciona assim. E tanta coisa, e tanta falácia, eu te amo, meu bebê, meu amor, meu docinho, meu chuchuzinho, eu te amo eternamente. Aí separa 15 dias depois, tá falando a mesma coisa para outra pessoa. 15 dias é modo de dizer, né? 30 dias, 60, 90, não importa. Mas não tem peso a fala das pessoas. Eu acho que é muito de boca para fora. Eu tô falando isso como um cara que nunca casou na vida. Tenho filho, já tem filho grande, mas assim, eu nem sou a pessoa ideal para falar isso. Você também não casou, né? Ainda não. Nós somos felizes, hein? Você veja, a Isa já olhou pra gente ali. Mas é brincadeira, eu digo assim, porque eu também não encontrei a pessoa certa. Na hora que eu encontrar, meu amigo, eu tô pronto pra casar. Eu brinco às vezes, tô pronto pra casar. Só encontrar a pessoa certa. Na hora que encontrar, aí, bora, partiu. Aí o Charles Smith vai fazer meu casamento. Ó, Fechou? com prazer, porque casamento é instituição divina. Exatamente. Então, eu brinquei, mas falando sério, porque eu não quero, ao longo da vida, eu sempre disse isso, falei assim, pô, eu não me permito errar. Porque é muito fácil, a cada 2 anos, 3 anos, 5 anos, eu coloco a mulher dentro da minha casa e falar um monte de coisa, e ouvir um monte de coisa, e depois não dar certo e me frustrar como ser humano. É melhor então me frustrar com namorada. Não deu certo, é uma experiência, porque o namoro é uma experiência que você tem. Eu estou sendo longo para você chegar no assunto. E aí as pessoas estão muito volúveis, estão muito, sabe, falam uma coisa hoje para você, amanhã já é outra, declaram amores eternos e que não é nada daquilo. Aí eu já fico com o pé atrás. Mas, Fale o pastor com olhar mas na lógica, o que acontece? O esvaziamento espiritual faz você viver encenação. Então, muito do que a gente tem hoje não é muito teatro. Não é relacionamento. É mais teatro. É teatro. Né? Porque, veja bem, num relacionamento humano, eu estou falando aqui, não precisa ser entre homem e mulher, não. Sim. Pai e filho, Sim. né? E família. Ah. Um relacionamento exige paciência. Exige demais. Um com o outro. Muita. Você tem filho. Tem. Concorda? Tava comigo hoje inteiro. Hoje deu um cascudo nele, mas eu passei a mão na cabeça, abracei e falou, tá chato. Além da paciência, tem que ter o exercício do perdão? Tem. Porque a gente falha. Sim. Ninguém é perfeito. Concorda? Concordo. Você precisa ter o cuidado? Sim, sem dúvida. Como é que existe relacionamento sem ter cuidado? E comentando sobre isso, eu acho que... eu ouvi isso há muitos anos atrás, quando eu era garoto ainda. Falei, diz que relacionamento é igual a uma planta. Você ganhou uma plantinha. Deus te deu uma planta ali. Concorda? Uhum. Vai regando. Aquela planta, você tira ela do chachim, coloca ela ali, ela vai crescer, ela vai... Aí daqui a pouco tem uma planta grande e você tem uma bela de uma árvore na porta da sua casa ou no seu quintal e tal. E relacionamento eu acho que é isso. Você vai regando ao longo dos dias e ela vai te dar fruto. Frutos de amizade, de companheirismo, de amor, de dedicação, de respeito e de uma série de outras coisas que estão ali na... Não sei se eu estou falando bobagem, né? Mas vamos prestar, o que você está falando aí, né? É o propósito de Deus. Por que nós temos que nos relacionar uns com os outros? Porque a gente cresce e amadurece com o outro. Uhum. Quando eu coloco um boneco, que eu me afasto desse relacionamento com os meus pares, eu troco um vínculo humano por um objeto, eu estou saindo da realidade. Sim. E estou entrando no mundo da fantasia. O que eu estou fazendo? Eu estou me isolando. Nós fomos criados para relacionamento um com o outro. O próprio Deus da Bíblia, ele se relaciona com o homem. Veja bem, ele relacionava no passado. Você pega o Antigo Testamento, você vê Deus se relacionando. Como é que começou no Éden? Deus conversava com Adão e Eva.
O primeiro casal que deu origem à humanidade, né? E apesar das pessoas acharem que isso é um mito, mas em outras religiões, isso também, sempre tem um casal que deu início à humanidade, mas as pessoas rejeitam a Bíblia. Mas a Bíblia deixa isso muito claro e a nossa fé. A fé cristã fala sobre isso. Deus se relacionava com Adão e Eva. Deus dá ordem a Moisés que construa um tabernáculo, né, que era o lugar onde ele ia manifestar a presença dele, o poder dele, e ele iria se relacionar com o povo de Israel. Cristo veio para quê? Para mostrar para nós que é possível se relacionar com o Pai através dele. Então, a religião é a tentativa do homem de chegar até Deus. Cristo é a tentativa de Deus de chegar até o nosso coração. Nós somos seres relacionais. Como é que eu vou viver se me relacionar com outro? Você não é fruto, você não é hoje quem você é, se você não tivesse relacionado com pessoas lá atrás. Você aprende. É aquela história, pode mudar pra gente aí, porque são vários Agora só uma várias coisa, pastas. esse namorado reborn aqui é só uma crítica Claro, construtiva, porque vai que você quer ter uma namorada ou um namorado reborn, De forma que parece alguma. estar vivo, mas nunca teve vida em si? Você é besta, como diz lá na roça. Não busca direção espiritual, não tem discipulado, não tá pequeno mesmo. Não tem discipulado, não tem cruz, só fala que você quer ouvir e não vive de verdade para a palavra. Fala bonito, mas vive raso. Olha bem, não busca direção espiritual, É isso mesmo que eu é li? isso mesmo, não tem discipulado, não tem cruz, e só fala o que você quer ouvir. O que a inteligência, É um boneco, né? o que a inteligência artificial faz hoje? Ela vai falar exatamente aquilo que Que você quer quer ouvir. ouvir, exato. Aí eu prefiro me relacionar com um objeto, que isso não é nem relacionamento, por isso que eu falo, isso é um distúrbio psicológico. É mais fácil eu cuidar de um boneco, né? Um boneco que não vai falar o que eu não quero ouvir. As pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade da vida? Nunca estiveram. Nunca estiveram. Porque a verdade, eu falo que nós estamos vivendo um É tempo... muito mais gostoso você ouvir aquilo que você quer ouvir, né? Ô, Regis, é um absurdo, mas nós estamos vivendo um tempo onde a verdade atrai inimigos e a mentira atrai seguidores. É verdade. Notou isso? Todo mundo que se posiciona para falar a verdade é criticado, é massacrado. Como é que falam aqui na internet? É cancelado. Exatamente. Agora, quem fala mentira, cada vez mais tem seguidores. Então, nós chegamos no fim do tempo mesmo. O mundo o ser humano tá ficando está imbecilizado? De novo, o distanciamento do que é divino, do que é sagrado, emburrece as pessoas. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é que quebranta o nosso coração. Porque, na verdade, ninguém acha que é pecador. Por que Jesus é o Salvador? Se Jesus é o Salvador, eu preciso me ver primeiro como um pecador, porque um pecador precisa de um Salvador. Sim. Agora, a partir do momento em que eu não me vejo como um pecador, para que eu quero um Salvador? Muda pra gente aí. A próxima mudou? Ok. Vai chegar pra mim. E uma coisa interessante vamos lá. Ele ou ela, viu, gente? Ele ou ela fala de Deus, posta versículos, vai à igreja com você, mas já aconteceu comigo, inclusive. Já ia pra igreja e tal, e não sei o quê, que eu sou. Pô, bacana, mulher religiosa. Não que tenha sido tanto problema, mas é aquela história. Fala uma coisa e depois, assim, se perde ao vento. Cara, cadê aquele amor todo? Cadê aquele negócio todo? Eu tô falando isso por mim, mas eu já ouvi isso dezenas de relatos de amigos meus, até da minha idade. Falei assim, cara, eu já ouvi tanto eu te amo, eu te adoro, você é o homem da minha vida, você é isso. Foi na igreja, encontrou a família, fez e aconteceu. 30 dias depois, tava em outra situação. Então, é aquela história, é o teatro e mentira ao mesmo tempo, né? Tanto do homem quanto da mulher, né? O apóstolo Paulo, ele fala sobre metanoia. Metanoia é mudança de mente. Não adianta mudar as suas atitudes se a sua natureza não for transformada pelo poder de Cristo. O que acontece? É fácil ir na igreja. A igreja muda. O que a igreja muda? A igreja muda seu guarda-roupa. A igreja tem o poder de mudar a sua linguagem. Se você é uma pessoa desbocada que fala palavrão, quando você passa a conviver com as pessoas que estão na igreja, naturalmente a sua forma de comunicar vai mudar. Agora, presta atenção, o seu coração não tem igreja que seja capaz de mudar. Só Cristo pode mudar.
Então é fácil eu ser religioso, difícil é nascer de novo. O apóstolo Paulo diz que não adianta mudar suas atitudes. Vou te dar um exemplo claro. Quando alguém se interessa por outra pessoa, em termos afetivos, você concorda que as pessoas mudam as atitudes? Sem dúvida. Se ela está interessada num homem ou numa mulher, tá? Que, por exemplo, não gosta de frequentar ambientes, vou colocar na nossa área, no cristianismo, pessoas que não são muito chegadas de ir na igreja, mas a pessoa se interessa por alguém que é da igreja. Ela passa a ir na igreja. Mas ela não passa a ir na igreja porque ela entende que ela tem uma necessidade de ter um relacionamento com Cristo. E sim com a pessoa, só para agradar. Não, o interesse dela é a pessoa. E nesse jogo da conquista aí, você mascara os seus defeitos, né? E você aparenta ser uma pessoa que você não é. Então você está mudando a sua atitude, você está mudando a sua estratégia, mas você não está mudando o seu caráter. O seu caráter permanece o mesmo. A máscara vai cair, né? Pode mudar pra gente. É uma questão de tempo. E nós temos pessoas, por incrível que pareça, que estão na igreja há anos, que mudaram o guarda-roupa, mudaram o vocabulário, mas são perversas do mesmo jeito. Né? Não passaram pelo nascimento que Paulo fala que a gente tem que nascer de novo. E Cristo falou isso. Então, Romanos 12, para quem está em casa, ele vai falar, né, que a gente não pode se moldar a esse mundo. Quando ele fala de mundo, ele está falando da cultura. Porque o que é o evangelho? O que é a palavra de Deus? Contra cultura. Toda vez que você quer se aproximar de Deus, você vai se tornar inimigo desse sistema que você está nele. Sim. Muitos não vão conseguir. O sistema vai vencê-los, né? Por quê? Porque não passaram pela mudança de caráter, de natureza. Então, é fácil ser religioso, difícil é ser um cristão de verdade. Isso é verdade. É um relacionamento com forma de fé. É um relacionamento com forma de fé, mas sem raiz espiritual. Tem jeitinho de propósito, mas sem direção do céu. E aí? Nós somos daquela época do Denorex, lembra? Parece, mas não é. Né? Pronto. Quem é antigo como a gente vai lembrar dessa propaganda. Eu tô usado, não sou antigo não, né, gente? Eu tô antigo não, você para com isso. Ó, para os mais novos... Né, Augusto? Pros mais... O Augusto é o mais novo aqui. Pois é, doutor. o Augusto não deve ter conhecido essa propaganda do shampoo Denorex. Ah, não, isso aí já é da turma mais Parece... nova. Não tem uns cabelinhos brancos igual nós temos. Pois é, parece, mas não é. Tem muito relacionamento que é Maquiado, Denorex. né? Exatamente. A pessoa, de novo, ela não muda na sua essência. Ela vai O ser humano é o que é. Ele é o que é, e a Bíblia diz que nós somos seres caídos, que o pecado nos afastou de Deus, e o pecado é que é a fonte de toda dor e sofrimento que a gente enfrenta. Então, como é que eu faço para me reconectar com Deus? Só através de Cristo Jesus. O próprio Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, de novo, o cristianismo é religião? Não, o cristianismo é contra a cultura. É você cultivar valores e princípios que são diferentes desse mundo que está à minha volta. Pode mudar. Tem mais aí, mas tem um vídeo, inclusive, que eu quero colocar daqui a pouco, mas vamos lá. Ih, eu acho que eu fiz merda aqui. É um relacionamento... Não, muda pra gente aí. Opa, até dei uma bagunçada aqui. Diz que quer casar, mas não dá os passos reais. Não ora com você, não honra a sua família e não assume responsabilidades. Eu participei... É a mesma coisa, Eu né? participei de um debate, né? Porque eu acho que o casamento ele é um projeto de vida. Sim. Quando você quer se casar com alguém, primeira coisa, você tem que ver como que essa pessoa trata os pais. Se você souber como que essa pessoa trata os pais, você já vai ter uma noção como é que ela vai te tratar no futuro. Porque honrar pai e mãe é mandamento bíblico. Paulo, lá em 2 Timóteo 3, fala que no final dos tempos, os filhos seriam ingratos, desobedientes aos pais. Nós estamos vivendo isso, né? Então, olha como essa pessoa trata os pais. Como é que ela trata a família? Como é que ela se relaciona? Outra coisa, essa pessoa é uma pessoa que tem a mesma visão que você tem? Porque imagina você casar com uma pessoa que você quer ir para a igreja, estar na presença de Deus, mas essa pessoa não crê no Deus que você crê e não quer estar na igreja. Quando vocês tiverem filhos, como é que vai ficar esse relacionamento? Um vai puxar para um lado ou vai puxar para o outro? Então, primeiro, eu tenho que ter unidade de propósito. E eu não estou falando aqui só da fé, não. Né? Você casa com uma pessoa que não assume responsabilidade, que o que começa não termina, começa uma faculdade e não termina, entra no emprego e não fica naquele emprego.
Que tipo de apoio e suporte emocional e financeiro essa pessoa vai dar para você? Tá entendendo? Pula para nós aí. Mas o casamento, ele, enquanto pula, o casamento, você acha que... hoje se fala que o casamento é fadado em sucesso, que as pessoas não aguentam ficar mais do que 10 anos uma com a outra, e tantas outras historinhas que a gente ouve por aí. Tem que ter resiliência, tem que querer, e mais do que isso, eu acho que tem que ter essa comunhão com Deus no casamento, porque senão não vai para lugar nenhum. Até porque há uma interpretação muito errada que no passado eu acho que a igreja ela foi prejudicada por isso, quando a Bíblia fala, por exemplo, que a mulher tem que ser submissa ao homem. Não em ser mandada, né? Mas qual é o conceito? Ser submissa é estar na mesma visão e missão que ele está. A partir do momento em que a mulher está unida com o homem na mesma visão e na mesma missão, o homem vai tratar a mulher, e o apóstolo Paulo fala isso em Efésios 5, tá? Ele vai tratar a mulher como Cristo trata a igreja. Uma pessoa que é amada, que é honrada, que está debaixo da mesma visão, não é difícil ela ser submissa. Aí o que fizeram? Achavam que ser submissa é que ela tinha que ser capaz do homem. E não tem nada a ver, né? Não, essa é uma interpretação errada do texto. Cuidado com o namorado reborn, né, que vem aqui, né? Ele parece de verdade, mas é só uma imitação. Pronto. Não é só o bebê reborn que é um problema, uma fuga da realidade. Você vai se relacionar com um namorado ou namorada reborn, que parece ter vida, mas não tem? A imagem fala isso. Ela parece ser de verdade, mas é apenas uma imitação. E tem muito hoje, né? Bastante. Coloca pra mim que a gente já tá estourando nosso tempo, mas Já? O problema do Charles Smith é esse, né? Eu tenho um vídeo, tem aquele vídeo aí, já dá pra... Tem mais algum encarte? Não, né? Cara, tem esse vídeo que ele é meio impactante. Ele é bem impactante. Aquele da máscara. Eu vi, eu falei, caramba, é esse. Ah, não, tem mais um aqui, não? Com o namorado reborn, parece... Ah, isso aqui. Com o namorado reborn, né? Já estou embrasileirando o negócio. Reborn. Reborn, né? Significa renascido. Renascer. Não, mas eu estou falando reborn, não é reborn. A gente pode aportuguesar. Parece homem de Deus, mas é só um boneco bonito, né? É o que você falou, né? Quer dizer, tudo é uma fantasia, tudo na cabeça. E as pessoas se iludem também. Mas tem aquela história. Ah, tá, tem um vídeo aqui. Esse vídeo aqui eu queria que você top, né? Gente. Não, esse vídeo é muito bom. As pessoas se iludem, mas chega um momento que a ficha cai e fala, opa, tá errado, tô no caminho errado. Porque é aquela história, dá uma pausazinha pra gente. Nós temos o livre-arbítrio, a gente sabe pra onde vai. Eu já fui pra um monte de caminho errado na minha vida. Caminho errado assim, esse caminho não tá legal. Primeira curva ali, ou primeiro desvio, eu vou tentar voltar pro caminho certo. A gente tem o direito de errar, mas tem o direito também de voltar para o caminho certo. Só que tem muita gente que não pensa dessa forma, né? De novo, isso é idolatria de sentimento. Né? Há um profeta na Bíblia chamado Ezequiel que ele fala que quando você levanta um ídolo no seu coração, Deus permite que outra pessoa, usada por um espírito de mentira, vai dizer exatamente o que você quer ouvir. Por exemplo, você coloca na cabeça que você quer ir embora para o exterior, que você quer porque lá a sua vida vai ser melhor, que você vai trabalhar, você vai conseguir construir uma vida material, patrimonial melhor do que aqui, né? Se você for orar com uma pessoa que diz que é um profeta, Deus permite que ele fale com você para você ir. Porque, na verdade, você não está consultando a Deus. Se está no plano de Deus, você mudar, emigrar, para começar uma vida em outro país. Você já colocou no seu coração e você acredita que se você for para um outro país, você vai ser mais feliz. Então, você já tomou uma decisão. E não é isso. Você não está consultando a Deus. O que é consultar a Deus? Senhor, eu tenho vontade de morar na Europa. Mas é da vontade do Senhor que eu vá morar em Portugal, que eu vá morar na França, na Alemanha? Isso encaixa no plano e no propósito do Senhor para a minha vida? Se encaixar, eu quero ir. E claro que ele te responde, né? Ele vai te responder. Agora, a partir do momento em que você fala assim, Senhor, eu já defini que eu vou ser feliz na Europa, você não vai consultar a Deus. Então o profeta Ezequiel fala o quê? Você levantou um ídolo no seu coração. De novo, voltando àquela frase de João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Eu estou precisando gritar um pouquinho, Deus, tá, oh, Deus.
Não, vai dar um direcionamento. Olha, Tiago, aí. aqui, Tiago 1,5. Eu tô homem de pouca fé Não, demais. Tiago, Eu tenho pedido umas coisas pra Deus, mas não... Tiago 1,5, ele fala Eu que... fui brincando, mas eu tenho uma que comunhão com Deus, você sabe disso, viu? que Eu quem fico não- brincando, viu, Geisa? Mas é... Olha aqui, ele fala o seguinte, que quem não tem sabedoria de Deus, tá? Peça. Se você pedir, Deus tem uma farta provisão de sabedoria para dar àqueles que lhe pedem. Porque a sabedoria de Deus, Regis, ela não é adquirida com riqueza. Ela não é adquirida com conhecimento, adquirido com intelecto, com título, com diploma. Está entendendo? A sabedoria que vem de Deus, você tem que caminhar com ele. Porque, na verdade, o que a Bíblia fala? Que a proximidade gera intimidade, mas a distância enfraquece os maiores vínculos. A gente tem mania de Agora, falar... Deus dá só quando a gente precisa Quando- ou não. quando a gente merece? Quando você busca. Né? É por isso que a sabedoria de Deus está disponível para qualquer pessoa. Isso não depende de idade, isso não depende de posição social, não depende se você é um analfabeto, se você tem pós-doutorado em alguma coisa. Porque a sabedoria de Deus não se adquire em faculdade. Entendeu? Não vem da vida, vem dele. Então, Provérbios 8 fala que a sabedoria de Deus vale mais do que qualquer coisa que você considera como riqueza. E a sabedoria que Deus te dá, ela enriquece você e beneficia quem está do seu lado. Então, você pode pegar uma mulher analfabeta, uma lavadeira, que ela é muito mais sábia do que alguém que tem um pós-doutorado em alguma coisa. Não tenho dúvida. Pronto. Solta para mim o vídeo aí, porque tem um outro. Você falou sobre um assunto e a gente vai fechar até com ele. Fala para mim sobre esse vídeo, que ele é um vídeo realmente muito impactante, né? A gente já falou um pouco sobre isso e as pessoas hoje estão valorizando tudo que não tem nada, como dizem, tudo que não tem nada a ver e o que tem a ver, que é o relacionamento interpessoal, são as pessoas, o convívio, isso, ser humano. A gente está deixando isso de lado, né? Quer dizer, é criança tratada, é boneco sendo tratado com luxo e riqueza que nem sentimento tem e pessoas de repente passando fome na esquina. Fala pra gente. Aí, vamos entender? Ah. Olha que coisa interessante. Se você tem amor para dar, por que não fazer isso com uma criança que foi abandonada? Sim. Isso é humanidade, isso é humanismo. Uhum. Ah, tá, mas eu não quero adotar, tá? Então, em vez de você criar um animal, por que você não adota uma criança? Não, mas eu não tenho estrutura. Tá bom, vai fazer um trabalho voluntário numa creche. Gente, humano cuida de humano. Nós fomos criados para isso, um cuidando do outro. A partir do momento em que eu trato um animal, um pet, que eu trato um boneco e dou valor ao animal ou ao boneco e qualquer outra coisa, mais do que eu priorizo e respeito o valor que o outro ser humano tem, cara, eu deixei de ser humano. Então, na verdade, o que a gente precisa? Resgatar isso. As pessoas gastam rios de dinheiro com animais. Eu fico horrorizado com... Pode voltar. Olha aqui, hospital, psicólogo para cachorro, cara, É. plano de saúde, festa de aniversário para animal. Temática, gastando... Vamos pensar aqui, não tem nada de errado se você quiser ter um animal, por Claro. exemplo, a pessoa que está numa idade mais avançada, Mas não substituir, né? os filhos Pode voltar a cresceram, cena pra gente direto aqui. os filhos cresceram, tá entendendo? De repente os pais ficaram sós e de repente tem um animal, é bacana, faz companhia. Claro. Não estou criticando. Eu acho que o animal ele tem que ser tratado com carinho. A Bíblia fala sobre isso, né? Que o justo cuida bem dos seus animais. Provérbios 12:10 fala isso. Agora, eu não posso colocar um animal no lugar de um ser humano. Peraí, se eu tenho amor para dar, então por que não cuidar de outro ser humano? Onde está a minha afeição natural que Paulo fala que ia deixar de existir no final dos tempos? Tá? Quantas crianças são abandonadas? Quantas instituições que cuidam de crianças? Cara, tem muito. Vai cuidar, dá o seu amor, sua atenção para outro ser humano. Cuide do seu animal, ok, ele é animal. Agora, você transferir isso para um boneco, cara, isso é de uma atitude egoísta tão grande. Poderia até dedicando o tempo a um ser humano, Sim. ao passo de que E outra coisa, se anula. a maternidade, olha aqui, a maternidade e a paternidade, cara, são vocações. A palavra de Deus diz isso. Salmo 127, verso 3 diz que os filhos são um presente de Deus, que Ele dá para os seus filhos. Está entendendo? Sim. A palavra de Deus, olha aqui, a palavra de Deus ensina que nós temos que ensinar a palavra de Deus, os pais devem ensinar para os filhos,
Nós temos que ensinar para as novas gerações que Deus existe, como que eu me relaciono com Ele, apresentar a palavra de Deus. Como é que eu vou fazer isso com um boneco? Você está entendendo? Então, isso vai na contramão do plano original de Deus. De novo, esse distanciamento do que é divino, do que é sagrado, está emburrecendo as pessoas. Nós estamos aqui falando para pessoas que estão do outro lado aí, que entendem isso. Claro. Nós não estamos falando aqui de alguém que está cuidando de um boneco dentro de um processo de terapia contra, por exemplo, um luto pela perda de uma criança Sim. durante o processo de gestação ou após o parto. Ok, a pessoa está buscando ajuda. Existem 3 projetos de lei, inclusive, que estão no Congresso, tá? Para tratar isso aí como transtorno mental. E se não me engano, depois quem tiver, é bom que hoje o Google está aí, o pessoal pode dar uma googada e vai descobrir. No Rio de Janeiro, me parece que já foi aprovado, já se criou o Dia da Cegonha Reborn. Tem lógica um troço desse? É o fim do mundo mesmo. Eu acho que a gente tem que ir logo para Marte ou para Plutão. Olha, o Elon Musk já está trabalhando para isso. Eu entrevistei outro dia aqui uma querida, que era uma, inclusive evangélica, a Cel. Eu vou trazer um dia, vamos fazer isso. Vou trazer você e a Selma para a gente falar sobre religião. Ela é evangélica e falando sobre vidas fora da extraterrenas. Eu acho que é legal um bate-papo. Uai, bora, vamos que conversar. Tem tudo a ver, né? Eu acho que é legal isso. Nós não vamos falar sobre isso agora, não. Agora, só um parênteses. O Fórum Econômico Mundial, em 2017, se eu não estou enganado, colocou uma das metas no futuro era levar o povo para Marte. Então, o que o Elon Musk está fazendo aqui, o Fórum Econômico Mundial já falou sobre isso em 2017. Agora, eu não entendo o seguinte, o que nós vamos caçar em Marte se nós estamos precisando cuidar do planeta Terra? Sim, mas talvez tem coisa boa lá que eles não revelaram pra gente também. Não digo em Marte, não digo em Marte, digo em outro planeta. Aqui, mas você lembra que nós falamos aqui em janeiro que o Mark Zuckerberg está construindo um abrigo antinuclear no Havaí. Sim. E já gastou mais de R$1 bilhão nisso. Então... O que ele sabe que a gente não sabe? Então, esse futuro apocalíptico não é só a Bíblia que fala, não. Tem muita gente por aí. Se acontecer isso aqui no Brasil, a gente está ferrado. Deixa eu te falar. Eu vou te contar. Nós temos aquele banco de sementes que fica na Noruega. Sim. Por que eles estão guardando sementes de tudo que é produzido no mundo? Agora, eu só quero dizer para quem está do outro lado aí que o apocalipse que eu acredito é o que está previsto na Bíblia, porque eu estou falando de um Deus que está no controle de tudo. Agora, se existem pessoas ricas que, aos nossos olhos, são intelectuais, são inteligentes... E que estão se preparando, se preparando para um cenário apocalíptico, isto significa que nós não podemos ficar alheios à realidade que nós estamos inserida nela. Só isso. Mas se acontecer alguma coisa, meu amigo... Mas para a gente fechar, eu quero falar The King of the Power of the Man, não sei o quê. Miguel. Porque nós falamos sobre isso aqui da última vez que você veio, parecendo que a gente estava prevendo. Eu falei, e esses moleque aí, esse menino e tal, o Mirim, o profeta e tal. E aí caiu por terra, aí o moleque, eu chamo moleque no bom sentido. Mas ele tem 14 anos. 14 anos. Cara... Dá até canseira de ver. Porque que na verdade é o seguinte, essa é a minha opinião. O cara vai... Você falar, até papagaio fala. O problema é as pessoas acreditarem. Eu vi aquilo, eu falei, gente, não pode. Ele tem uma espiritualidade bacana, moleque que sabe falar e tudo mais. Passa a mensagem, mas aí começou a mudar tudo. E aí o negócio ficou zoado. E aí, o que você me fala sobre isso? Olha, o caso do Miguel é só mais um exemplo entre tantas aberrações que a gente encontra por aí. Sim. Primeiro ponto, ele não pode ser chamado de pastor mirim, até porque na cultura judaica... Não, ele pode ser chamado de profeta. Não, preste atenção. Na cultura judaica, a maioridade vem com 30 anos. Abaixo disso, você não é considerado uma pessoa apta para fazer qualquer coisa. Então, ele não é pastor mirim. Sim. Segundo, esse menino deveria estar na escola. Os pais não são cristãos. E para mim, Regis, existe alguém por trás desse menino, manipulando esse menino, e além dele acreditar nessa pessoa que está manipulando ele, eu acho que as pessoas estão batendo muito nesse menino. Ele é um menino. Ele tem 14 anos, cara.
E você tem um filho. Mas aquela menina, a mocinha também, já tirou o dela da reta. Falou, não, o problema é só com ele. Eu não... E faz a mesma coisa. Fica pedindo dinheiro. Você pediu dízimo, beleza, tal, mas ficar pedindo dinheiro é muito comercial. Ela até teve em Valadares aqui um tempo atrás. Não está errado uma adolescente, ao invés de ficar ali pregando, eu acho bacana a fala, a mensagem, mas aí, como você falou, tem gente por trás, porque como pano de fundo, aí vem o pedido. Rapaz, os cachês que não vem por é. menos de 5, 10 pau para ficar ali uma horinha. Mas isso para mim não é a verdadeira igreja. Isso é lei da oferta e da procura. Se alguém cobra para poder pregar e cantar, que são dons que Deus dá, tem alguma coisa errada. Eu concordo, Regis. Se eu vou chamar uma pessoa que vem, por exemplo, da Paraíba para cá, para trazer uma palavra, para compartilhar aquilo que ela recebeu de Deus, é claro que essa pessoa vai ter um custo de transporte, ela vai ter que comer, ela vai ter que se alimentar. Eu não sou contra, porque eu acho que a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Claro. É dom? É. Agora, dom não pode ser transformado em encenação e teatro. No caso do Miguel, por exemplo, eu não sei como, rapaz, como que uma igreja, que se diz igreja, paga para um menino de 14 anos, entendeu? Trazer o quê? O que ele sabe com os 14 anos de idade que ele tem? Deus pode usar, eu não estou dizendo que não possa, porque Deus usa quem Ele quer, na idade que tiver. Mas eu acho que esse cenário só existe porque nós chegamos num nível de espiritualidade tão raso, e as pessoas estão brincando com o que é sagrado, que existem instituições que dizem que são igrejas, mas são máquinas de fazer dinheiro. Aí você vê, o Conselho Tutelar teve que tomar uma atitude que eu, sinceramente, esperava isso da parte da igreja. O que o Conselho Tutelar fez? Primeiro, proibiu dele postar nas redes sociais. Como é que eu vou deixar um menino de 14 anos falar um tanto de asneira e de besteira e aquilo sendo replicado e viralizado? Outra coisa, esse menino tinha que estar na escola, cara. Como é que você bota um menino de 14 anos para ficar viajando para diferentes lugares para fazer agenda? Aí o Conselho Tutelar teve que cobrar dos pais. Esse menino deveria estar na escola, ele tem 14 anos, cara. Se ele quisesse, se ele fosse usado por Deus, dentro de um propósito de Deus, mas num final de semana, que não afetasse a escola, o rendimento escolar dele, ok. Mas vem cá, quem é que deveria tomar essa atitude? O Conselho Tutelar ou a igreja? Eu não aceitaria isso nunca. Entendeu? Mas como ele, ainda tem vários aí que estão fazendo isso. Infelizmente, aquilo que eu disse. Mas, de novo, a Bíblia diz que como no passado existiram falsos profetas, 2 Pedro 2 fala isso, nos últimos tempos haveriam falsos mestres que, por ganância, fariam negócio da fé. Eu preciso dar nome? Não preciso. Você vê muitos exemplos na internet aí, e nós temos na nossa cidade, eu não vou ser hipócrita, de pessoas que são mercadores da fé. Sim. Que vendem cura, tá entendendo? Que prometem que você vai ficar rico. E por aí vai. Então, isso aí, só para terminar, não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho fala de renúncia. O verdadeiro evangelho fala de perder para ganhar. Jesus falou isso. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Na matemática de Deus, você perde para ganhar. O evangelho verdadeiro é feito de negar a si mesmo, de renúncia. Esse evangelho das facilidades que você entra na igreja, quer casar, quer ficar milionário, quer comprar casa, quer comprar fazenda, isso nunca foi o verdadeiro evangelho. Basta olhar para Cristo. O Senhor Jesus falou assim, olha, o filho do homem, que era o título que ele tinha, terreno, não tem onde reclinar a cabeça. Aí você vê, rapaz, gente que está enriquecendo e explorando a fé do outro. Agora, um dia, a palavra de Deus fala que o dono, o verdadeiro dono da igreja, que é Cristo, vai cobrar dessa galera. Entendeu? Deus não está alheio a isso. Não, isso aí eu sei. Então, pronto. Eu acho que está na Bíblia, inclusive, Deus expulsou as pessoas que os mercadores no templo estavam fazendo exatamente o negócio ali. E tem muitos, né? A gente tem que, na verdade... Mas, eu sei que ver o que é errado ganha popularidade. Mas tem muito homem e mulher de Deus sério. Sem dúvida. Comprometido. Por esse motivo você está aqui, porque você, para mim, é um homem de Deus. Muito obrigado. Se existe uma pessoa que tem a sua essência, a sua espiritualidade, entende,
procura traduzir, porque na verdade não é só ficar lendo a Bíblia ali, não, você tem que traduzir para os dias atuais, para o momento atual, para o que a gente vive. E você realmente tem, você sabe disso, já te falei isso em off, né? A sua espiritualidade, ela transcende esse momento que a gente vive. Eu acho que a gente tinha que conversar pelo menos uma vez por semana para nos tornarmos seres melhores, né? É isso? Pô, tá bom aqui, eu tô bonito aqui, não tô? Tá. Não, porque tá me mostrando o vídeo aqui. Então, assim, você é um cara sério, um cara que realmente entende, estuda, e mais do que isso, né, passa a mensagem para as pessoas, que é muito importante isso, porque não adianta também você só aprender, estudar, vivenciar e ter isso para você. Você tem que passar isso para as pessoas e você passa isso. Eu fico muito feliz de ser seu amigo, né? Você sabe disso. Não estou brincando, não. De tirar um pedacinho de uma mensagem. Falar, pô, isso aqui é bacana, eu vou levar para minha vida. E por esse motivo, pô, em 1 ano de podcast, já teve aqui 3 vezes, vai ter que voltar mais vezes. Meu amigo, Muito quero te obrigado, agradecer por você ter vindo. Obrigado. E vou marcar um outro para você vir para a gente falar sobre assuntos aí que tem tudo a ver com esse contexto que, na verdade, a gente vive e que está muito atual, que está muito aí, né? A gente tem que discutir, a gente tem que falar, a gente tem que trazer à luz da discussão ou do talvez entendimento. A gente tem que tentar entender o que está acontecendo dentro de uma lógica, de uma visão bíblica, que não é só ficar falando bobagem também nas redes sociais, não. Por isso que eu falo, aqui a gente sabe que a gente traz sempre as cabeças pensantes. Esse é um recado para todos que estão nos assistindo nesse momento aí. Uma palavra, né, de conforto, de alento, de esperança, de uma expectativa de dias melhores aí. Porque tá tudo zoado nesse país, nesse mundo, né? A Bíblia fala que consolo e conforto a gente só encontra em Cristo. O resto é fuga da realidade. Então, não deposite, né, para quem está aí do outro lado, não deposite a sua esperança fora de Cristo, porque as coisas na terra passam, né? Jesus fez uma pergunta, essa sempre eu guardo na minha cabeça, porque apesar das qualidades que você me deu, eu sou humano. Sim, eu sou barro, né? Mas Jesus fez uma pergunta que ele fala assim: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente se perde com muito mais facilidade do que as pessoas imaginam. As vaidades, né? Então, que o seu coração, né? João escreve isso em 1 João 5:21, ele fala assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É muito fácil idolatrar, né? Idolatrar um animal, idolatrar o emprego, idolatrar o filho, o neto, o sobrinho, mas a palavra diz que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Se eu não consigo externar o meu amor, o meu cuidado com você, que é semelhante a mim, que é um ser humano cheio de defeitos e qualidades como eu, como é que eu vou realmente amar a Deus? Então eu acho que é tempo da gente resgatar a nossa humanidade, né? Esse avanço da inteligência artificial, essa questão das pessoas se apegarem aos animais e agora aos bebês reborn aí, isso só mostra o quanto que nós estamos nos distanciando de Deus. Mas Cristo é o nosso consolo, é o amigo fiel, né? É a nossa torre forte e a gente pode contar com Ele 24 horas por dia. Então, o que torna a gente melhor, não vou reestruturar minha fala, o que torna a gente diferente, porque ninguém é melhor do que ninguém, é a sua comunhão com Deus. É a sua comunhão com Deus que vai te tornar uma pessoa que vai fazer a diferença. Eu costumo dizer que nós vamos morrer e eu sou candidato a ser um defunto, mas eu quero ser um defunto que vai deixar saudades, cara. Eu não quero ser aquele que quando morrer vão falar assim, foi tarde demais. Isso é muito triste, né? A vida passa muito depressa. Então, coloque a sua vida a serviço de Deus e você vai brilhar, a luz dele vai brilhar através de você e com certeza você vai ter o poder de impactar muitas vidas. Nós somos chamados para isso. E que Deus nos guarde, nos abençoe e nos livre de todo tipo de idolatria. Amém. Que Amém. assim seja. Que assim seja. Obrigado por você ter vindo. Um grande abraço, Obrigado viu? mesmo. E assim, minha gente, a gente encerra esse papo, foi tão bom, né? Parece que acabou em 2 minutos, assim, mas é porque o papo é bom. Aí, aqui tem mais horas de história para
para a gente absorver cultura e informação, que é muito importante. Mas ele vai voltar, ele falou que ia voltar, voltou e vai voltar em outras oportunidades. Se Deus quiser. E a todos vocês eu quero agradecer pelo carinho sempre, e sempre eu peço, né? Me queira bem, porque não custa nada. E a gente se fala no nosso próximo encontro. Amanhã eu tenho mais convidados especiais, tem muita coisa legal. Se você gostou, compartilhe. Se você gostou, dê um joinha aí. E se você gostou, sempre esteja conosco aqui, porque aqui sempre passarão cabeças pensantes no podcast Top TV. Valeu, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.